Dando sequência aqui, pessoal, segundo dispositivo importante para a advocacia previdenciária, para a advocacia no direito social, estudando o Código de Processo Civil, sempre com o cuidado de aplicá-lo à luz do procedimento comum, mas também aplicá-lo junto ao rito sumaríssimo dos juizados federais previdenciários. Nós temos aqui o artigo 11, também da parte principiológica. Se é fundamental o contraditório, como a gente viu no bloco anterior, nós temos que esse contraditório ele deve seguir, ele deve avançar para a exigência de fundamentação completa das decisões judiciais. E aqui, quando a gente fala em fundamentação completa, não é só da decisão final, também é das decisões interlocutórias, como diz o artigo 11, e tem esse dispositivo reflexo lá na parte do desenvolvimento do Código, no artigo 489, parágrafo 1º. Ao longo desses 5 anos de tramitação do Código, né, eu sempre defendi que o artigo 489, parágrafo 1º, é o grande dispositivo do Código, limitando o arbítrio do julgador, do Estado juiz, determinando realmente que as decisões elas sejam absolutamente fundamentadas. Que não basta uma fundamentação sucinta ou suficiente, que a fundamentação realmente tem que ser completa. Completa no sentido de responder aos questionamentos, responder às teses e responder às provas trazidas pelas partes. Se eu fosse examinar com vocês uma das hipóteses do artigo 489, parágrafo 1º, seria necessariamente o inciso 4º, porque lá diz que é nula, né, a decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos do processo capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Ora, o que seria não enfrentar todos os argumentos? Nós estamos falando aqui de argumentos técnicos, das teses, mas também nós estamos falando aqui de argumentos probatórios, ou seja, das provas trazidas pelas partes. Quantas vezes o julgador emite um pronunciamento e não fala de uma tese, de um dispositivo legal, constitucional ou mesmo infralegal, como as instruções. Então é uma exigência, uma necessidade que nós temos de cobrar essa prestação de jurisdição qualificada por parte do Poder Judiciário, fazer essa cobrança, inclusive mediante embargos de declaração, sustentando que a decisão é nula e que precisa ser complementada. Aqui nós temos então a hipótese do recurso de embargo de declaração por omissão, à luz do artigo 1022, inciso 2, sendo colocada a necessidade que o magistrado, que a magistrada tem, de complementar a sua prestação de jurisdição para fins de uma prestação de jurisdição completa, que enfrente as provas, em que enfrente as principais teses. Aqui, então, no que toca ao argumento técnico, nós estaremos, então, pré-questionando a matéria desde o primeiro grau, que é o melhor encaminhamento que a gente tem que fazer, né? Não deixar para pré-questionar a matéria só lá no segundo grau, quando faz aqueles embargos de declaração depois do julgamento do acórdão de apelação ou de recurso nominado em sede dos juizados. Já para questionar desde o início a matéria, justamente para entender que aquela tese, não é o mesmo que aquela prova, ela é fundamental, ela é decisiva para o julgamento de procedência, no caso a favor do segurado. Então a fundamentação das decisões judiciais, aplicação do artigo 11 combinado com o artigo 489, realmente são artigos importantes, são artigos decisivos da estrutura do CPC para o direito social, para o processo previdenciário, e isso independe do procedimento, porque evidentemente pode ser aplicado em sede de juizados, aliás, conforme estabelece o enunciado 37 do Conselho da Justiça Federal, o órgão técnico do STJ, dizendo que aplica-se aos juizados especiais o disposto nos parágrafos do artigo 489. Reforçamos então aqui que a fundamentação das decisões judiciais, que também tem evidentemente alçada constitucional, se extrai do devido processo legal ali no artigo 554 e principalmente está expresso na Constituição Federal do artigo 93, inciso 9,
encontra fundamento, encontra respaldo na nossa lei processual de uma maneira bastante intensa a partir do artigo 11 e também à luz do artigo 489. Vamos agora, nessa parte final desse módulo, trabalharmos com alguns elementos práticos bem interessantes, né? Professor Rubim, a sentença é nula por falta de fundamentação. O que eu faço? Preliminar recursal. Vai se fazer uma preliminar recursal, seja uma preliminar de recurso de apelação, seja uma preliminar de recurso nominado, justamente alegando a nulidade da sentença por falta de fundamentação, por omissão, no que toca uma prestação de jurisdição mais completa. Mas, quando a gente faz essa preliminar recursal, agora bem prática mesmo para a advocacia, eu preciso necessariamente fazer uma segunda parte, fazer um complemento, que é justamente trabalhar o quê? Trabalhar com o mérito propriamente dito. Sendo reconhecida aquela nulidade pelo segundo grau, o processo não vai voltar à origem para um novo pronunciamento. Por quê? Porque foi uma opção política do Código. Toda vez que o segundo grau ele reconhecer a nulidade, toda vez que o segundo grau reconhecer que há problema na fundamentação da decisão judicial, o próprio tribunal, a própria turma recursal nos juizados, vai poder então proferir um julgamento de mérito. Então vejam que o meu recurso tem que dividir em duas etapas: a preliminar de nulidade da decisão judicial e a segunda parte, o exame do mérito propriamente dito, trabalhando, investigando de que forma aquela decisão nula, né, e já reconhecida como nula pelo segundo grau, pode ser favorável ao meu cliente, favorável ao segurado, favorável ao autor da demanda contra o órgão previdenciário. Se, quem sabe, tivéssemos no Código de 73, a gente até poderia cogitar de fazer o recurso só com preliminar de nulidade para que o processo voltasse à origem para novo julgamento. Mas não é essa a opção do Código, não é esse o cenário, a lógica do Código. É o que a gente chama de teoria da causa madura, que determina, à luz do artigo 1013, parágrafo 3º, que o julgamento no segundo grau, ele enfrente a questão da nulidade, e uma vez reconhecida o problema da nulidade e tendo condições então de julgamento plena, né, estando a causa madura, não havendo então necessidade de outros elementos probatórios, o segundo grau então já teria condições de proferir essa decisão e resolver o mérito da demanda, examinar de uma vez por todas a questão, proferindo um acórdão de mérito mais próximo aí à formação do trânsito em julgado. Então, em síntese, primeiro realce aqui dos pontos positivos do Código, o artigo 10, contraditório prévio, e o segundo ponto, o ponto da fundamentação. Não tem como a fundamentação ser adequada, ser necessária para bem julgar o caso, se não resgatar o contraditório. Nós vamos ter problema de fundamentação se esse contraditório, se essa participação das partes ao longo do procedimento não for devidamente anotada e devidamente valorizada pelo magistrado ao momento de fazer a sua decisão final, ao proferir a sua decisão final, ao proferir o julgamento de sentença. Então, nós temos que ter esse cuidado. O juiz bem julga a causa quando ele resgata o contraditório estabelecido ao longo de todo o procedimento. Se tiver problemas na fundamentação, se a decisão não for completa, se a decisão for considerada então nula à luz do artigo 489, parágrafo 1º, nós devemos recorrer ao tribunal e o tribunal poderá, adotando a teoria da causa madura, já proferir um julgamento de mérito ao passo em que reconhecida a nulidade. Muito cuidado, então, com o artigo 11, com as suas repercussões no artigo 489 e, por que não, com o enunciado 37, que vai justamente dizer que esse grande artigo do Código, que é o artigo da fundamentação, aplica-se sim aos juizados especiais, ao rito sumaríssimo. Não é porque nós estamos diante de um rito de causas de valor baixo, né, baixo que se deu no valor da causa limite de até 60 salários mínimos na Justiça Federal, que a gente possa abrir mão
da fundamentação completa das decisões judiciais. No juizado, a sentença já não tem relatório. E ainda poderíamos autorizar prolação da sentença que não fosse bem fundamentada? Não. Aqui nós temos um elemento nos juizados que, por que não, pode ser reconhecido como uma infringência direta à Constituição e levar, eventualmente, no caso concreto, a questão a ser objeto até de recurso extraordinário.